Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, abordaremos o tema da lição de número 12, a Igreja e os necessitados, o chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. O texto bíblico base desta lição está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 ao 6. O meu objetivo ao fazer esse vídeo é compreender o papel da igreja como comunidade acolhedora, promovendo ações concretas de cuidado com os mais vulneráveis, cooperando com a missão da igreja local e compromisso com a justiça do reino de Deus. Amados, o problema da assistência social na igreja é algo que mexe com muitas áreas da igreja. Porque, na verdade, essa deveria ser uma das atividades mais praticadas pela igreja. Mas tudo o que envolve dinheiro na igreja hoje é um problema sério. E assistência aos necessitados é uma das áreas que a igreja precisa investir. E investir pesado. E para investir é um problema sério porque a maioria dos pastores não estão dispostas a abrir mão de parte dos recursos que entram na igreja para dedicar a uma parcela da sua membresia que quase não tem retorno em termos de finanças. Quando você ajuda os mais pobres na igreja, você com certeza não espera receber deles de volta aquilo que você está investindo. E infelizmente hoje muitas igrejas pensam primeiro no aspecto financeiro antes da questão da assistência social. Por isso, é uma situação bastante complexa. Amados, se formos ser honestos, deveríamos encarar que a verdadeira espiritualidade ou não se manifesta apenas em cultos fervorosos, ou em zelo doutrinário, como muitos pastores às vezes evidenciam, e isso até que é bom. A igreja precisa ser ensinada, precisa ser orientada, os membros das igrejas precisam ser cuidados, principalmente nos aspectos espirituais, aquilo que diz respeito à vida cristã, conduta como servos de Deus. É evidente que essas áreas precisam ser cuidadas, mas as necessidades para atendimento do físico das pessoas também é uma área que precisa de cuidado. E nós precisamos demonstrar isso exatamente com atitudes concretas. Não adianta, como disse Tiago, você dizer para o irmão, olha, eu sinto muito pelo que está acontecendo, mas que o Senhor te abençoe, vá em paz. Se você não der nada para aquela pessoa do que ela precisa, isso não é uma conduta adequada na igreja. Então, nós precisamos demonstrar primeiro compaixão pelas pessoas, depois solidariedade e complementar isso com uma assistência social àqueles que de fato precisam. Nós precisamos ter cuidado, a igreja deve ter uma equipe responsável por cuidar dessa parte. Aliás, foi exatamente isso que a igreja primitiva fez. Em Atos capítulo 6 nós percebemos que a igreja começou a ter dificuldades em lidar com a situação de alguns irmãos que precisavam de ter assistência e não estavam recebendo isso, porque faltava gente para cuidar dessa parte. Os apóstolos se reuniram e decidiram que seria criado um grupo de pessoas que poderia trabalhar nessa área de assistência social. E foi aí que criaram os diáconos da igreja, como nós lemos no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas a igreja ela é chamada a refletir o caráter do seu Senhor. Nós precisamos fazer de tudo para espelharmos aquilo que Cristo fez, demonstrar na prática aquilo que Ele fez. E isso inclui o cuidado atento àqueles que são mais vulneráveis. Infelizmente, não tem sido essa a prática de muitas igrejas. Tem muito mais se preocupado com outros aspectos, com o crescimento do campo, com a abertura de novas igrejas, com
procura de novos programas que atraiam mais pessoas, mas infelizmente muitas igrejas perdem membros e perdem muitos membros exatamente por conta dessa dificuldade de cuidar do aspecto social dessas pessoas. Aqueles que são mais vulneráveis, muitos deles não permanecem nas igrejas e não permanecem exatamente porque não se sentem à vontade ficando no nosso meio quando eles não têm condições, como a maioria dos que estão na igreja tem. Para que a gente demonstre fé autêntica, nós não podemos ignorar o sofrimento das pessoas. Não há como você dizer que tem uma fé em Cristo de verdade, mas que você não se preocupa com aqueles que precisam de ajuda, com aqueles que precisam de apoio. É, no mínimo, uma demonstração muito egoísta de fé. E isso não é bom de forma alguma com a conduta daqueles que servem a Deus. Nessa lição, eu não quero aprofundar muito nesse tema, porque ele é um tema que às vezes gera polêmica. Porque para falarmos claramente a respeito da conduta da igreja com relação ao cuidado com os necessitados, nós vamos às vezes cobrar, nós vamos às vezes exigir de pastores que nem sempre querem abrir mão do patrimônio da igreja, principalmente do patrimônio financeiro, para ajudar as pessoas. Mas, ainda assim, eu gostaria de ver alguns exemplos de como a igreja pode ser um refúgio para os necessitados e um canal de cuidado das pessoas conforme a vontade de Deus. E as Escrituras, amados, elas estão repletas de exemplos de como deveria ser a nossa conduta. A igreja primitiva, então, é um local onde nós encontramos todo tipo de exemplo de como deve ser o nosso cuidado uns para com os outros. O apóstolo Paulo, por exemplo, exorta aos coríntios a contribuírem generosamente para com os irmãos pobres de Jerusalém. E ele aponta o exemplo de uma outra igreja, a igreja da Macedônia. É interessante que os macedônios, eles não tinham uma igreja rica. Aliás, as igrejas primitivas, nenhuma delas era rica. Algumas delas tinham pessoas de maiores posses, mas nenhuma era rica. Porque a maioria dos irmãos que frequentavam e que estavam nas igrejas naquele período eram de pessoas que eram escravos, eram servos, eram pobres, eram pessoas que não tinham muitos recursos. Portanto, as igrejas eram, em geral, pobres. Mas, de toda forma, os macedônios, mesmo com suas dificuldades, foram generosos e para ajudar os irmãos e que passavam por uma situação pior do que a deles ainda. Isso é interessante. Porque, amados, a generosidade da igreja reflete a sua postura em cumprir o papel social que ela precisa cumprir. As igrejas não devem ter a preocupação apenas de pregar o Evangelho e fazer muitos membros no seu rol. Ela precisa também ter cuidado com o bem-estar dessas pessoas. Muitas pessoas nas nossas igrejas passam por problemas sérios de carências e tudo mais. E nós precisamos olhar isso com um olhar muito mais cuidadoso do que nós estamos fazendo hoje. Por quê? A nossa atitude reflete o caráter de um servo de Deus disposto a obedecer. Porque a ordem para cuidar dos necessitados nós temos nas Escrituras. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos olhar com cuidado para esse lado da igreja que nem sempre merece a atenção. Vez por outra nós ouvimos dizer de pastores que não conversam com pessoas pobres nas suas igrejas, que não as atendem, encaminham sempre para alguém conversar com elas, sempre eles estão ocupados demais para atender essas pessoas.
Eu já vi atitudes de pastores de igreja totalmente reprováveis, comprometidas, atitudes que evidenciam que não tem compromisso de fato com o Evangelho, tem compromisso em tornar a igreja uma empresa, em tornar a igreja algo lucrativo, o que é, no mínimo, um absurdo. Quando conhecemos a graça de Deus como os macedônios conheciam, somos movidos não pela obrigação, mas pelo amor. Veja o que Paulo relata deles na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 ao 4. Ele diz assim, essa versão que eu estou lendo aqui é a nova versão transformadora. Diz assim, agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Irmãos, esse é o comportamento que todos nós deveríamos ter em relação a ajudar aqueles que são mais necessitados. Agora, é evidente que quem tem que assumir o protagonismo nessa ação é a igreja, e não membros em particular. Eu conheço muitas pessoas nas igrejas que, por sua conta própria, eles ajudam muitas pessoas carentes. Mas esse não é um papel individual. Claro que podemos fazer isso. Claro que podemos ajudar individualmente, sem alardear nada. Mas esse não é um papel de indivíduos, é um papel da igreja. A igreja precisa ter um corpo de obreiros responsáveis por atender a essas demandas dentro dos seus membros. A igreja precisa ajudar, inclusive, a própria comunidade. Se a igreja está num local privilegiado, onde a maioria de seus membros não precisa de ajuda, onde a maioria de seus membros tem condições financeiras suficientes para se sustentarem e ajudarem aos outros, a igreja deve fazer um papel para desenvolver junto à própria comunidade, e não só entre os membros. É claro, as Escrituras dizem que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Tudo bem, devemos fazer isso, mas igrejas mais ricas, mais abastadas, elas estão em geral próximas a comunidades pobres. E isso nos faz perceber a importância da igreja de atuar nessas áreas, de levar o evangelho, mas levar também o alimento, levar o pão para aquelas pessoas, ajudar aquelas pessoas naquilo que elas precisam. A igreja deve desenvolver prática de ajudar aos necessitados como manifestação do amor de Deus que foi derramado em nossos corações no ato da nossa conversão. Por quê? Se nós não evidenciarmos esse tipo de amor, esse tipo de cuidado, as Escrituras dizem que nós devemos amar uns aos outros. E o amor não é de palavras, como disse o apóstolo João. O amor deve ser com atitudes concretas. Então, eu não posso dizer que amo aos irmãos, que amo as coisas de Deus, se eu não abro mão de nada do que eu tenho para ajudar aos necessitados. E uma coisa, irmãos, nós precisamos ter cuidado com um detalhe. Nós não devemos oferecer àqueles que precisam somente aquilo que é de pior qualidade. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Vai oferecer uma ajuda, por exemplo, algumas igrejas fazem campanhas para arrecadar alimentos não perecíveis. E aí o que é que elas fazem? A gente leva arroz, feijão, óleo, farinha, leva macarrão, leva todo tipo de alimento necessário. Mas eu já vi muitas pessoas que quando vão levar,
ou leva uma quantidade muito pequena, metade de 1 quilo de feijão. Se você faz isso porque você só tinha 1 quilo e rachou o quilo no meio e deu a metade, parabéns, você fez algo maravilhoso. Mas se você fez isso apenas porque você não queria dar um pacote inteiro, isso é uma demonstração de egoísmo. E outro detalhe que também é muito interessante é que se você vai comprar alguma coisa para oferecer à igreja, não compre da pior qualidade. Tem gente que, por exemplo, usa o arroz, o feijão, o óleo, o macarrão, todos da melhor qualidade que está no mercado. Mas quando vai comprar para oferecer para uma cesta básica na igreja, por exemplo, leva o que pior existe no mercado. Se ele compra um arroz, para ele um pacote de arroz que para ele custa 40, 50 reais, mas lá tem um arroz de péssima qualidade que custa 20, ele compra esse. Isso é um erro, irmãos. Na minha opinião, e aqui é uma opinião particular, evidentemente, eu só ofereço para a igreja, quando eu vou oferecer uma cesta básica, daquilo que eu compro para minha casa. O arroz é o da mesma qualidade, o óleo, o feijão, o macarrão, a farinha, tudo que eu vou comprar para a cesta básica da igreja, eu compro com a mesma qualidade, o mesmo valor do que eu compro para a minha casa. Isso é um cuidado que nós precisamos ter. Nós não podemos oferecer o pior para as pessoas. Nós precisamos oferecer o melhor que nós temos para aquelas pessoas que precisam. Por isso, é bom a gente ter cuidado com isso. E mais, quando contribuímos, devemos fazer isso com alegria. E não porque a igreja está constrangendo a gente, não porque a igreja está pedindo, e aí você vai se sentir meio que culpado se você não levar alguma coisa, ou então como que as pessoas vão te ver se souber que você não ajuda em nada, então você leva alguma coisa por isso. Mas essa é a pior forma de você contribuir com as pessoas na igreja. Você deve levar aquilo que você tiver de melhor. As Escrituras dizem no texto que eu acabei de ler, da igreja da Macedônia, que os irmãos, eles ofereceram mais do que podiam. O apóstolo Paulo chega a dizer que eles ofereceram-se a si mesmos. Então isso é muito mais do que oferecer um alimento de qualidade ou alguma coisa. Eles ofereceram tudo o que eles tinham. E é isso que nós devemos fazer. Mesmo passando por necessidades, muitas provações, os crentes da Macedônia ofereciam com alegria. Aliás, eles pediram a Paulo mais de uma vez. Paulo mesmo disse que eles pediram com insistência para poder contribuir. E muitas vezes, irmãos, nós passamos um ano inteiro, sequer nos lembramos que alguém na igreja passa necessidade. A generosidade não depende da abundância daquilo que nós temos. Acabei de dizer isso com relação à igreja da Macedônia, mas depende da disposição que nós temos para contribuir, da generosidade com que devemos fazer essas contribuições e até da nossa fé em crer que aquilo que estamos fazendo vai abençoar as pessoas, vai contribuir para o crescimento do Evangelho, vai contribuir para que vidas sejam transformadas. Isso nós precisamos entender. Quando nós contribuímos, irmãos, com aqueles que precisam, podemos ter certeza que a recompensa sempre virá. Da parte de Deus sempre vem as recompensas quando nós fazemos algo para a obra dele de coração. Não que seja uma obrigação de Deus nos restituir o que estamos oferecendo, nada disso. Deus, ele é generoso para conosco, ele é misericordioso para conosco e ele então nos dá muito daquilo que nós oferecemos para ele e nos dá de forma muito mais abundante. O livro de Provérbios, por exemplo, diz que ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e ele lhe pagará o seu benefício. Eu aqui não estou fazendo a exaltação da teologia da troca. Eu não quero
de modo algum que os irmãos pensem que eu estou aqui propagando a teologia da troca, que muitos adotam, oferecendo algumas coisas na igreja para obter depois uma recompensa pelo que está oferecendo. Isso chama-se teologia da troca. Isso é um absurdo. Isso é um ensino herege que tem dentro das nossas igrejas. Agora, que Deus pode nos retribuir e de forma abundante, isso Ele pode, mas Ele não é obrigado. E nem eu devo oferecer nada para a igreja, nada, absolutamente nada para a igreja, esperando ser retribuído numa quantia maior. Isso não devemos fazer. Além disso, irmãos, a igreja precisa ser um local onde as pessoas se sentem acolhidas, se sentem amadas. Nós precisamos entender isso. A igreja é o lugar onde todos vão, sabe, irmãos? Nós precisamos atender e receber a todos, independente de quem seja. Nós não podemos aceitar tudo. Uma pessoa que vem de fora para a igreja, nós não podemos aceitá-la com todas as suas opiniões, com seus achismos, com o que ela quer. Mas outra coisa muito diferente é não receber a pessoa. Nós podemos e devemos aceitar todos, mas não podemos aceitar tudo. A igreja tem ensinos, a igreja tem orientações, a igreja tem a palavra de Deus e é nela que nós devemos nos equilibrar. A fé, amados, se materializa na demonstração do amor, mas não é qualquer tipo de amor, é um amor posto na prática. Isso é a evidência da fé. A igreja, como família de Deus, deve ser um local de acolhimento para todos. Como eu disse, todos, independente de quem seja. Se chegar um bêbado, um homossexual, um pai de santo, uma mãe de santo, um ateu, um agnóstico, quem quer que seja, irmãos, nós precisamos receber e tratar muito bem. Nós precisamos recebê-lo e orientá-lo. Como o apóstolo Paulo ensina aos romanos, nós não devemos ficar questionando pontos de vista das pessoas, querendo impor a nossa opinião, mas devemos orientar de modo amoroso todos aqueles que procuram a igreja e ajudar todos aqueles que procuram a igreja. Portanto, nós precisamos, como família de Deus, ser um local de acolhimento para todas as pessoas. Agora, principalmente, claro, aqueles que passam por dificuldades, nós precisamos ajudar. Porque a igreja deve ser um exemplo do amor de Deus. A igreja não pode ser um local diferente daquilo que Deus é para ela. Então veja que a comunidade cristã é chamada para demonstrar o amor de Deus no mundo. É muito claro isso. Em João 13,35, o Senhor Jesus disse: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Estou lendo aqui Nova Versão Transformadora, que é um pouco diferente, mas o significado é bastante claro. Se seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, a maneira como nós devemos evidenciar o amor de Deus para as pessoas é vivendo isso de verdade. O acolhimento aos necessitados era uma prática comum, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a igreja deve continuar com essa prática, deve evidenciar isto. Veja o que Tiago diz, por exemplo, no seu livro, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Também eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Irmãos, se nós fôssemos colocar de verdade na prática o Evangelho,
nós teríamos que mudar muito dos nossos comportamentos, seja em relação ao que nós temos e que devemos ajudar aos outros com eles, ou seja pela nossa maneira de tratar aqueles que chegam à nossa porta às vezes ou chegam em nossas igrejas pedindo uma ajuda. A negligência aos necessitados pode abrir espaço para murmuração. Nós temos um exemplo claro desses na igreja. Atos capítulo 6, versículo 1. À medida que o número dos discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária dos alimentos. Isso aqui ocorre com muita frequência nas nossas igrejas. Infelizmente, nós não temos tido cuidado de acompanhar isso. A maioria das vezes vamos para a igreja, seja na escola bíblica, seja no culto de domingo à noite, seja no culto de ensino, nos cultos de oração. Nós não temos a preocupação de conversar com ninguém sobre como está a sua situação. Principalmente aquelas pessoas que são mais pobres, irmãos. Infelizmente, elas são totalmente discriminadas dentro da igreja. Nós as ignoramos tranquilamente, passamos perto delas e sequer olhamos para elas muitas vezes. Nos cultos de domingo, então, que é onde esse problema ocorre com mais frequência, terminado o culto, nós simplesmente entramos nos nossos carros e vamos para as nossas casas e preparar-nos para mais uma semana e nada de ajudar, nada de olhar para ninguém. Este é um problema sério, irmãos. Nós deveríamos ser uma igreja muito maior do que somos. As estatísticas do IBGE apontaram no último censo que ainda não somos nem 30% dos brasileiros. Ainda não somos evangélicos. Mas nós já deveríamos ser muito mais de 50%. Mas por que nós não somos? Por que nós ainda não alcançamos essas pessoas? Primeiro, porque não temos levado a palavra de Deus como deveríamos levar. E depois não estamos cuidando daqueles que vêm para as nossas igrejas. Eles chegam e vão embora, porque não recebem nada daquilo que precisam receber. E nós ainda muitas vezes julgamos essas pessoas dizendo que eles só vêm à igreja para pedir. Não, não é isso. Eu já vi, irmãos, membros de igreja, pessoas carentes, chegar na igreja e pedir alguma coisa e lhe ser negado de forma maldosa, inclusive. A pessoa chega, pede um dinheiro para comprar um remédio, pede um dinheiro para comprar um botijão de gás, pede um dinheiro para pagar uma conta de luz ou uma conta de água. E nós simplesmente, irmãos, ignoramos esse tipo de pedido. Eu já vi, irmãos, pastores negarem claramente e inclusive ofendendo uma pessoa que pediu. Amados, o inimigo, ele faz de tudo para esfriar a prática do amor entre os irmãos. Mas o Espírito Santo procura acender essa chama e nunca deixá-la apagar. Nós precisamos ter cuidado, sermos mais vigilantes com isso. Nós devemos cooperar com a igreja local, que é uma outra situação que nós simplesmente ignoramos. Há muitos irmãos na igreja, amados, que mesmo tendo condições sequer restituem os dízimos que devem restituir, que sequer cooperam com qualquer coisa que a igreja pede. Eu estou acostumado a ver, às vezes, em igrejas que precisam de apoio financeiro de fato. Às vezes o pastor precisa de fazer uma reforma pequena numa sala ou em alguma coisa da igreja e ele diz: irmãos, o que nós precisamos fazer vai custar tanto. Você pode contribuir com quanto? Digamos que a reforma ou o serviço a ser feito custaria ali por volta de 2 ou 3 mil reais. Para uma pessoa só dar esse dinheiro é pesado. Até para a própria igreja, às vezes, dependendo do seu tamanho, é difícil.
Mas se a igreja tem 50 membros, se a igreja tem 100 membros, irmãos, juntar 50 pessoas para contribuir para arrumar 3.000 reais não vai pesar no orçamento de ninguém. Mas quando os pastores falam, quem pode, por exemplo, dar 50 reais? E aqui eu não estou dizendo de aqueles apelos constrangedores que em algumas igrejas fazem. Não. São pedidos legítimos para consertar alguma coisa que está precisando consertar com urgência. Quem pode dar 50 reais? O custo total vai ser 3.000. Mas se você der 50, o outro der 50, o outro der 50, se 10 pessoas der 50, já são 500. E se 20 pessoas der 50, já faz 1.000. E se 40 pessoas der 50, já são 2.000. O que é que nós precisamos fazer? Temos que ter mais cuidado com isso. Ser membro da igreja é mais do que frequentar cultos, irmãos. É participar ativamente da sua missão de maneira completa. Quem é responsável por reparar os danos que existem na igreja, ampliar as suas acomodações e fazer algo que melhora o acolhimento das pessoas, são os membros que ali frequentam. A igreja não tem como fazer tudo se os membros não ajudarem. Necessariamente você precisa restituir o seu dízimo. Um crente que está numa igreja que não entrega lá o seu dízimo todo mês, ele está comprometendo a sua vida espiritual, está comprometendo a sua situação na presença de Deus. Aí você pode alegar, mas eu preciso pagar então para ser crente? Eu preciso pagar dízimo para que eu seja membro da igreja? Não, não é isso. Você não precisa de pagar nada, você não precisa de dar nada. Se você não tem condições de fazer isso, você não precisa fazer. Eu já fui pastor de igrejas em lugares muito pobres que eu não tirava oferta, irmãos. Porque as pessoas, às vezes que a gente tirava oferta, tinha 20 pessoas, 30 pessoas da igreja, você tirava uma oferta, aparecia R$2. Além da gente constranger as pessoas passando uma salva, as pessoas davam uma quantia muito pequena. Eu ensinava as pessoas que elas deveriam dizimar. Mesmo que fosse uma quantidade pequena, mas elas deveriam dizimar todos os meses. Se eram autônomos, dizimassem semanalmente. Se eram profissionais de outras áreas, se eram comerciantes, deveriam fazer isso. Mas muitas vezes, irmãos, na igreja tem muitas pessoas, e eu diria que muitas pessoas que podem fazer isso não fazem. Porque são egoístas, são pessoas que querem só para si. Querem ter acomodações confortáveis numa igreja, querem ter conforto, mas não querem ajudar em nada. Isso é gravíssimo. Essa situação não pode acontecer. Nós precisamos cooperar com a manutenção da igreja. O espaço físico onde nos reunimos exige cuidado e investimento. O zelo pela casa do Senhor demonstra reverência e amor pela comunhão dos santos. Você precisa fazer isso. Às vezes, existem certos reparos na igreja que você pode ajudar. Você mesmo, se você é um pedreiro, você é um carpinteiro, você é um eletricista, você pode ajudar a igreja fazendo isso. Às vezes é consertar alguma coisa simples que para a igreja custa caro, mas você pode ajudar. Agora, isso não exime você de restituir o seu dízimo mensalmente. Contribuir financeiramente ou com outros bens que você possa ter, ou com a sua profissão, como eu acabei de dizer, é parte do culto. Quando você vai para a igreja para consertar algo que está quebrado, algo que está estragado, é uma demonstração de culto. Você pode até achar que isso é exagero, que isso é fanatismo, não é não. Nós adoramos a Deus com os nossos serviços. Nós adoramos a Deus com aquilo que nós podemos fazer para Ele, para ajudar a própria igreja. Nós precisamos cooperar com os pastores, irmãos. A Bíblia diz que aqueles que se dedicam ao ministério do ensino e da pregação, principalmente no nosso caso, que são os dirigentes de igreja, precisam ser honrados com sustento digno. Muitos dos nossos pastores,
eu digo isso com muita tristeza, não conseguem ter uma renda suficiente para sobreviver com as suas famílias nas igrejas. Poucos são os pastores que sobrevivem às custas das igrejas e que não precisam de um trabalho extra fora da igreja. Pouquíssimos. Eu não concordo, irmãos, com salários astronômicos de pastores, sejam eles pastores de congregações grandes ou pastores que são presidentes de campo das igrejas grandes. Eu não concordo que eles tenham salários altíssimos, mas ser tratado com dignidade, receber aquilo que os faz viver de modo digno, isso é uma responsabilidade da igreja. Eu mesmo, muitas vezes eu já fiz o seguinte, irmãos, e eu faço isso sem nenhum constrangimento. Não quero que você faça o que eu faço, porque essa é uma atitude minha. Mas muitas vezes eu peguei o meu dízimo e dei na mão do pastor para ele, falei, meu irmão, isso aqui é seu. Isso aqui é o meu dízimo, mas eu estou te dando para te ajudar no seu sustento. Eu tenho certeza que Deus recebe a minha contribuição do mesmo jeito se eu a depositasse lá na tesouraria da igreja. Porque o dízimo, prioritariamente, ele é para sustento daqueles que estão na obra, para manutenção da obra de Deus. E se a igreja, muitas vezes, ela não trata com justiça aqueles que estão na liderança, cuidando dela, nada mais justo do que você pegar, como eu faço, como eu já fiz, e dar todo o meu dízimo para o pastor pessoalmente. Você pode dar uma parte e a outra parte você entrega na igreja. Mas nós precisamos cuidar dos nossos pastores. A igreja que valoriza seus dirigentes investe em sua própria edificação. Porque um pastor que vive bem cuidado pela igreja e ele recebe esse tratamento, sabendo que ele é um tratamento que a igreja está dando para ele, ele vai fazer as coisas com muito mais zelo, com muito mais amor, com muito mais empenho. Não que outros não façam, muitos que passam necessidades fazem isso também. Mas é muito melhor você proporcionar as condições para que um pastor faça as coisas com alegria e não com constrangimento dentro da igreja. Nós precisamos entender isso. E com os necessitados, então, nem se fala. Cuidado com os pobres é uma marca incontornável da verdadeira religião. Eu já li isso no livro de Tiago. Cuidar dos pobres e das viúvas, dos órfãos, é uma obrigação nossa. A assistência aos necessitados, irmãos, é também um modo de servir a Cristo. E nós, às vezes, achamos que só temos que estar na igreja, bonitinho, bem arrumadinho. Não. Você precisa ajudar, de fato, aqueles que precisam. Cada um deve ver a necessidade do outro como uma oportunidade de agradar a Deus, de servir a Deus. Quando nós servimos uns aos outros, irmãos, estamos evidenciando que temos o amor de Cristo em nossas vidas. Nós não podemos ignorar isso de modo nenhum. A igreja é chamada a ser uma comunidade que reflete o amor de Cristo, mas com ações, como disse o apóstolo João. O amor não seja só de palavras, mas seja com ações concretas, e é isso que nós precisamos fazer. O cuidado com os necessitados é inseparável da missão da igreja. Veja o próprio exemplo de Jesus. Como ele lidava com as carências das pessoas, como ele lidava com as necessidades das pessoas. Para ele, não havia distinção entre pregar o evangelho, alimentar os famintos, cuidar dos doentes, abraçar os marginalizados, servir aqueles que ninguém servia. Jesus fez isso. E nós, por que não podemos fazer? A fé que não se traduz em compaixão é morta. Fé sem obras é morta. Foi o que Tiago disse. E é aqui que nós precisamos entender esse texto que Tiago falou. Portanto, irmãos, sejamos uma igreja que, movida pela graça, acolhe, sustenta e coopera com alegria, pois assim cumprimos o chamado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que esse vídeo não fique tão longo, eu quero encerrá-lo
falando sobre algumas aplicações para que você reflita. Primeira, reveja seu compromisso com a cooperação na igreja, seja com os dízimos, seja com as ofertas alçadas, seja com o apoio que você dá a pessoas carentes na sua igreja. Sabe, pergunte-se a você mesmo: eu tenho contribuído financeiramente ou com o meu trabalho para ajudar aqueles que passam por dificuldades? Pergunte isso a você e responda diante de Deus. Segunda, os pastores devem promover ações de acolhimento em suas congregações, em suas igrejas. Eles devem fazer visitas, oferecer cestas básicas, oferecer apoio moral, oferecer apoio, irmãos, de modo que as pessoas se sintam valorizadas. Isso as nossas igrejas precisam fazer. A maioria das pessoas que saem das nossas igrejas depois de terem aceitado Jesus como Salvador dentro delas, saem porque não são valorizadas, não são vistas dentro da igreja. Se todos nós, ao vermos um novo convertido, o abraçássemos e conversássemos e o visitássemos e cuidássemos dele, ele não sairia da igreja. Pode ter certeza disso. Terceiro, ajude a criar uma cultura de mutualidade na igreja, onde todos são cuidadores e também passíveis de ser cuidado. Qual de nós nunca precisa de apoio, irmão? Nunca precisa de ajuda? Nem sempre é ajuda financeira, mas precisamos de um conselho, precisamos de uma orientação. Os pastores devem conscientizar a igreja da importância do sustento aos obreiros e à estrutura ministerial, com transparência e responsabilidade. A igreja precisa, irmãos, mensalmente prestar relatório financeiro do que entra e do que sai, com detalhes. Onde está sendo gasto cada centavo da igreja? Eu já ouvi que tem pastores que não fazem isso com medo dos membros ficarem sabendo dos saldos que existem. Isso é um absurdo. Eu acho que quanto maior o saldo que estiver ali, mais a gente precisa contribuir, porque quanto maior for o saldo, mais condições nós teremos para ajudar as pessoas. Nós precisamos entender isso. E por fim, irmãos, incentive a escola bíblica dominical a ser um espaço não só de ensino, mas de empatia e transformação social, ligando fé e vida. Que o Senhor te abençoe. Estamos chegando ao final do trimestre, só temos mais uma lição, mas que o Senhor te abençoe e que você continue com muito empenho, com muito zelo em contribuir para o crescimento da obra de Deus. Amém.